Fala galera, eu sou Bruno Lardinho aqui para mais uma questão do SSA-UPE, ainda hoje com SSA1. E aí, não, normal, pode falar. Com SSA1 da UPE, questão número 13 de 2020, de Química, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as funções inorgânicas presentes na Química, né? Assunto de primeiro ano. Então a gente vai encontrar o que aí? Uma situação, problema, onde um feirante está usando a água e ele acaba jogando esse contexto para falar de um tipo de função inorgânica específica. Vamos ler o enunciado para ver o que ela diz. Um feirante foi flagrado por uma emissora de televisão colocando água proveniente de uma galeria de esgoto sobre as bananas que vendia em uma carroça, colocando água proveniente de uma galeria de esgoto sobre as bananas que vendia em uma carroça no centro do Recife. Apesar de existir fiscalização sobre a venda desse tipo de alimento em espaços livres e mercados, nem sempre os vendedores cumprem as recomendações de segurança alimentar. A educação sanitária recomenda que as frutas e verduras compradas na rua não sejam só lavadas, mas também desinfetadas, de preferência, colocando-as em banho com solução aquosa de hipoclorito de sódio por um período de 10 a 20 minutos. E aí observe, vamos grifar aqui logo, que ele fala sobre o hipoclorito de sódio, que é a nossa substância em questão, certo? Então esse é o foco, o ponto focal da minha questão é o hipoclorito de sódio. Então antes de a gente falar sobre hipoclorito de sódio, vamos ver algumas situações sobre o nome dele, certo? Por que é que ele recebe esse nome hipoclorito de sódio? Hipoclorito vem basicamente, vem fundamentalmente dos nomes das funções e mais específico ainda do nome dos ácidos. Então você vai encontrar aí, nesse caso, o nome de um ácido associado ao nome do sal que ele forma, certo? Então temos aí, por exemplo, vamos para outra tela e vou mostrar a vocês melhorzinho. Aqui na tela você vai ver o ácido de arrênios e o ânion salino que ele forma. Então, por exemplo, se um ácido HA qualquer, ele dissociar em água, ele vai liberar, hipoteticamente, o hidrogênio H+, e esse ânion salino aqui é que vai dar o nome, o terminal do nome desse ácido. Então, vai gerar o sal. Por exemplo, o HCl é o ácido clorídrico, e ele, quando reage com a base, forma o cloreto de sódio. É isso que nos interessa. Então, vamos lá. Por exemplo, se o ácido tem um prefixo com o nome hipo, e termina com o final oso, o seu ânion salino vai ter o mesmo prefixo hipo, e no final ele vai ter o nomezinho ito. Então, como exemplo disso, ácido hipocloroso, ele vai formar o hipoclorito. Se no caso for o sódio, a base será hipoclorito de sódio, que é a nossa água sanitária. Mas vamos delongar, vamos esticar esse assunto aí. Se por acaso o nome do meu ácido não tiver aqui o finalzinho hipo, mas ele tiver o oso, então o seu ânion salino vai ter só o nome do ânion e o final ito, assim como em cima. Só que aqui eu tenho o hipo, porque se o ácido leva o nome hipo, o seu ânion salino também vai ter que levar o final hipo. Se o ácido, aqui ó, o exemplo disso é o ácido cloroso, Então o ácido cloroso, clorito de alguma coisa. Então o ácido cloroso, o ânion ficaria clorito. Aí se for clorito de sódio, for o sódio a base que reagiu, clorito de sódio. Se a base foi o lítio, clorito de lítio. Então por aí vai. Clorito de potássio, se a base foi o potássio. Certo? Então, no caso do nome do ácido terminar com o final ico, já o seu ânion salino terminará com o final ato. E o exemplo disso, aqui o ácido clórico. Então, o seu sal vai se chamar inicialmente clorato. Sempre o ico e o ato no final. Beleza? E aí, para finalizar, se ele tiver o prefixo per, ficou até longe, Per e o final ico, o seu ânion salino vai ter o final per, que faltou aqui, per ato. Então aqui, por exemplo, se for o cloro, ácido perclórico, aqui vai ser perclorato. Se for a base sódio, se a base for hidróxido de sódio, perclorato de sódio. Se a base for hidróxido de potássio, perclorato de potássio. E assim vai, sucessivamente, dependendo da base com quem ele reagiu. Mas o que me importa aí é só o inicial do nome do sal, certo? Então, voltando aqui para a tela, aqui em cima, você vai ver que o meu ânion salino, derivado do ácido hipocloroso, é o hipoclorito. Como eu estou dizendo aqui, o ânion salino, ou seja, é um sal. Logo, quais são as opções que eu vou ter agora para a gente marcar? Segundo, sobre
Sobre hipoclorito de sódio, é correto afirmar que se trata de uma substância química, iônica covalente polar e iônica classificada como um ácido. Então vamos pelo final, que é mais fácil. A gente já sabe que o hipoclorito vai ser um sal. Então eu vou eliminar base, vou eliminar ácido, ficou só essa e essa para eu marcar, a C e a D. Falta classificar ela como iônica ou como covalente apolar. Presta atenção, os sais inorgânicos, por definição, são sempre substâncias iônicas, tá certo? As substâncias covalentes polares e apolares normalmente são formadas por não metais, ou ametal e hidrogênio, como por exemplo os ácidos. O HCl, embora ele ionize em água, o seu hidrogênio, ele é uma substância covalente polar. Já o grafite, covalente apolar. Mas isso aí é um assunto para uma outra aula. A gente tem que lembrar sempre que sais, principalmente os inorgânicos, são predominantemente iônicos. Tá certo? Então a letra que encerra essa questão aí é a letra C. Iônica, classificada como um sal. Beleza, galera? É isso aí. Deixa eu voltar aqui. Beleza, galera? Então é isso aí. A questão foi bem simples. Ela trata de funções inorgânicas, a função sal, né? Tem que lembrar que a gente tem ácidos, bases, sais, que foi a questão, e os óxidos. Vale a pena dar aquela revisada, procure uma aula de óxido aí, se estiver no canal, se não tiver, procure no canal de outro colega meu, e aí você vai ter essa revisada. É muito importante, você que vai fazer o SSA do primeiro ano, se está estudando no primeiro ano, saber desse tipo de coisa. Por hoje eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Não deixa de seguir, curtir o canal, seguir no Instagram lá, @prof. Bruno Lardian, que vai aparecer aqui embaixo, o nome. Comenta se não entendeu, compartilha com os coleguinhas que faz parte do processo e ajuda o algoritmo do YouTube, né, a fazer com que eu exista no canal da internet, beleza? Valeu!